Boa noite, professor Masquieto. O nosso grupo vai apresentar o nosso vídeo que fizemos sobre o nosso projeto de sistemas operacionais. Primeiramente, nós vamos começar com uma introdução falando o que é um sistema operacional. O sistema operacional é basicamente o software principal de um computador. Ele é responsável por gerenciar todos os recursos da máquina, como a memória, processador, os dispositivos de entrada e saída, e também controlar a execução de programas. Além disso, ele fornece a interface entre o usuário e o hardware, permitindo que possamos interagir com o computador de forma simples. Ou seja, sem o sistema operacional, não seria possível utilizar a máquina de forma prática. Alguns exemplos famosos aí que podemos citar são o Microsoft Windows, o Mac da Apple e o Linux, cada um com suas características e públicos diferentes. Bom, agora para as diferenças entre SOs pagos e livres. Todo software vem com uma licença que define o que o usuário pode ou não fazer com ele. Nos sistemas operacionais pagos, também chamados de proprietários, como o Windows ou o Mac, o código-fonte não é acessível. O usuário compra uma licença para uso, mas não pode alterar nem distribuir o sistema. Em compensação, esses sistemas costumam oferecer suporte técnico, atualizações automáticas, ferramentas exclusivas e maior proteção de dados. Já os sistemas operacionais livres, como o Linux, por exemplo, são distribuídos com código-fonte aberto. Isso permite que qualquer pessoa use, modifique ou redistribua o sistema, desde que respeite a licença. Muitas vezes são gratuitos, mas o suporte técnico ou personalizações específicas podem ter custos. Hoje, muitas empresas e usuários adotam uma estratégia mista, usando tanto softwares pagos quanto livres, aproveitando o que cada um oferece de melhor. Bom, agora eu vou falar o que é uma máquina virtual. Uma máquina virtual é uma simulação de um computador real. Ela possui sistema operacional, memória, armazenamento e rede, como se fosse um computador físico. Mas tudo isso funciona dentro de um outro computador por meio de um software. Essa tecnologia é possível graças à virtualização que permite rodar vários sistemas operacionais ao mesmo tempo em uma única máquina física. As VMs são muito utilizadas em diversas situações, como testar sistemas operacionais diferentes, rodar programas isolados, fazer backups ou treinar configurações de rede sem risco para o sistema principal. Empresas usam máquinas virtuais para otimizar recursos e reduzir custos com infraestrutura. Já estudantes e usuários comuns usam para aprender, experimentar ou manter sistemas separados. A virtualização traz mais segurança, flexibilidade economia no uso dos recursos computacionais. O usuário compra uma licença para uso, mas não pode alterar nem distribuir o sistema. Em compensação, esses sistemas costumam oferecer suporte técnico, atualizações automáticas, ferramentas exclusivas e maior proteção de dados. Já os sistemas operacionais livres, como o Linux, por exemplo, são distribuídos com código-fonte aberto. Isso permite que qualquer pessoa use, modifique ou redistribua o sistema, desde que respeite a licença. Muitas vezes são gratuitos, mas o suporte técnico ou personalizações específicas podem ter custos. Hoje, muitas empresas e usuários adotam uma estratégia mista, usando tanto softwares pagos quanto livres, aproveitando o que cada um oferece de melhor. Bom, agora eu vou estar falando da segunda etapa, que é a configuração e gerenciamento de máquinas virtuais, do tipo teórico e prático. Primeiramente, vamos falar um pouco da tela inicial do VirtualBox. Na tela inicial é exibida as VMs existentes, se elas estão ligadas ou desligadas, e ela também permite criar, importar ou configurar máquinas virtuais. Os menus superiores dão acesso a recursos adicionais e preferências do sistema. É basicamente a tela principal de gerenciamento. Aqui nós temos o menu Arquivo, que oferece acesso a preferências, importação e exportação de máquinas, criação na nuvem, gerenciamento de discos e redes, além também de que permite atualizar o programa ou sair. Ele reúne as funções administrativas principais. Bom, agora aqui sobre criar uma máquina virtual na nuvem. Essa função permite criar VMs em serviços como o Oracle Cloud, por exemplo, e o usuário escolhe a conta cadastrada e a imagem do sistema. As máquinas rodam remotamente, economizando recursos do computador local. Bom, agora para o número 4, gerenciador de redes do hospedeiro. Ele basicamente cria redes internas entre VMs e o computador, sem internet. É ideal para testes e simulações de rede. Ele permite configurar IPs, DHCP e parâmetros de rede local. Agora, para o gerenciador de perfil de nuvem,
Ele vai gerenciar as contas de serviços de nuvem, como chaves, região e usuário, por exemplo. Ele permite também testar conexões e adicionar, importar ou editar perfis. É essencial para o uso remoto das VMs. Bom, o menu máquina, ele permite criar uma nova VM do zero ou adicionar uma já existente. É ideal para iniciar projetos ou reaproveitar VMs salvas do computador. E com isso, né, esses atalhos rápidos eles ajudam em todo o processo. Bom, agora o sétimo é o menu ajuda. Bom, o menu ajuda ele dá acesso à documentação, fóruns, site oficial e o sistema de suporte. Também mostra a versão instalada do VirtualBox e é útil para tirar dúvidas e buscar atualizações. A oitava janela é a janela de preferências, no qual define as configurações globais do programa, como pasta da VM, idioma, rede e atualizações. Permite personalizar o VirtualBox para o seu ambiente de uso, ou seja, cada usuário pode personalizar do seu jeito. A 9 é a importação do appliance virtual, que nada mais é do que a importação de máquinas prontas, que são salvas em formato de OVF ou OVA. Basta selecionar o arquivo e seguir o assistente. Muito útil para restaurar backups ou compartilhar ambientes. Bom, a sétima é a criação de uma nova máquina virtual, que define o nome do sistema operacional, memória e disco. Pode ser feito por assistente, passo a passo ou modo avançado. Permite criar ambientes personalizados. Bom, agora a 11 é selecionar o arquivo da VM. Abre a máquina já salva no computador, basta localizar o arquivo e vincular ao VirtualBox. Isso para usar VMs antigas ou transferir de outros PCs. Bom, agora a seção 11, que é a seção de arquivos de máquina virtual, que nada mais é do que abrir a máquina, já salvo no computador, basta localizar o arquivo e vincular ao VirtualBox. Ideal para usar em VMs antigas ou transferidas de outros PCs. Bom, agora eu irei iniciar falando da terceira etapa, que é a instalação do sistema operacional Linux. Bom, após abrir o sistema, você se deparar com a página inicial. Você clicará em Novo e você definirá o nome da VM, a pasta onde ela será salva e a versão do sistema operacional e o caminho do arquivo da ISO, né, que é a ISO do Linux, que será instalada, e a primeira etapa da criação da máquina virtual. Bom, aqui na segunda imagem é a configuração de usuário. Nesta tela você criará o nome de um usuário, define uma senha e pode adicionar usuários convidados, como amigos. Essa informação será usada para fazer o login no sistema após a inicialização da máquina virtual. Bom, aqui na terceira imagem, você escolhe a quantidade de memória RAM e núcleos do processador que a VM poderá usar. O recomendado é usar até a metade da capacidade do seu computador físico. Ou seja, exemplo, né? Tem 8 GB de RAM e 2 núcleos para o PC com 16 GB de RAM e 4 núcleos. Agora aqui na quarta imagem, define-se o quanto de espaço em disco a VM terá. O mínimo indicado é 32 GB, mas poderá variar conforme o sistema e os programas que você pretende usar dentro da máquina virtual. A quinta foto é um sumário onde mostra todas as configurações feitas. Se tiver tudo certo, clique em finalizar, que aparece aqui embaixo, e isso criará a máquina virtual com especialidades definidas. Bom, na sexta imagem, a máquina virtual apareceu uma lista na tela inicial do VirtualBox. Bastando dar um clique duplo nela para iniciar. À direita você verá um painel com mais configurações e uma prévia da tela da máquina virtual. Na sétima imagem, ao iniciar pela primeira vez, a máquina virtual exibirá uma tela preta com comandos. Isso vai indicar que o sistema operacional está começando a ser instalado a partir da ISO. Na oitava imagem, durante a instalação, os arquivos do sistema são copiados e configurados. Esse processo pode levar alguns minutos e, quando terminar, o sistema reiniciará automaticamente. Na nona, após a cópia dos arquivos, a máquina virtual será reiniciada automaticamente, finalizando a instalação, e a partir daqui o Linux já vai estar pronto para uso. Na décima imagem,
Você verá a tela de login do Windows, bastando digitar o nome do usuário e senha caso você tenha colocado, que foi definido anteriormente nas etapas anteriores. E na última imagem, após o login, a tela inicial do sistema Linux será exibida e a partir desse ponto a máquina virtual já vai estar instalada, configurada e pronta para o uso. Bom, e aqui temos a quarta parte, onde veremos os comandos tanto do Windows quanto do Linux. No caso, vamos começar pelo Windows. O primeiro comando é o dir, que ele mostra todos os arquivos e diretórios presentes no C2.usuário João, aqui no caso. No caso, se você fizer dentro de uma pasta ou em um lugar específico, ele vai fazer exatamente aquilo. E agora temos o próximo comando, que é o cd downloads, que ele basicamente vai jogar você lá no downloads. Caso você use o dir, ele vai retornar tudo que está presente aqui no downloads. Beleza. Próximo comando é o cls, que é basicamente o clear do Windows. Ele vai limpar o prompt de comando e vai deixar mais limpo e melhor. E logo em seguida temos o copy file, que ele basicamente copia arquivos, mas antes a gente precisa criar um arquivo. Então a gente vem aqui, documento txt, arquivo 1, e a gente vem aqui também e já pesquisa arquivo 2. Pronto. Aqui a gente vai chegar aqui no prompt, vai digitar copy arquivo 1.txt, arquivo 2.txt. No caso, ele vai aparecer uma janela se você quer sim ou não, você coloca sim. O que ele vai fazer? Tudo que tiver escrito aqui vai ser passado para cá. Tanto que não tinha nada aqui, não tinha nada aqui. Mas vamos supor, se eu coloco tudo 1 aqui, salvo, venho aqui, coloco tudo 2 aqui, salvo também, venho no prompt, refaço o comando, ele vai perguntar se sim, sim. Agora, quando a gente abrir aqui, o arquivo 1 que estava tudo 1, beleza, o arquivo 2 que estava tudo 2, também virou tudo 1. Aqui, o próximo comando é o comando de delete. Então você dá del arquivo 1.txt e pronto. Quando você olhar aqui, o arquivo 1 vai ter sido apagado. Bom, e no caso do próximo comando, a gente vai ter que vir aqui e vamos ter que criar novamente o arquivo 1.txt. A gente vem aqui, coloca 1, beleza, salva. Aqui, só por via das dúvidas, eu vou deixar tudo 222 e salva. Beleza, aqui no próprio de comando, o próximo comando vai ser o move, que ele basicamente move ou renomeia arquivos. Então você vem aqui, move, arquivo 1.txt, e você vai colocar o novo nome, ou se você quiser mudar ele, o lugar que você queira mudar ele. No caso aqui a gente quer mudar ele de nome, aí vai colocar, por exemplo, o arquivo 3.txt. Pronto. E agora quando você olhar aqui, arquivo 3.txt com o mesmo conteúdo. E o próximo comando, que é o md, que ele cria um novo diretório. Então colocamos aqui md, diretório, underline teste. No momento que damos enter, se a gente olhar aqui nos downloads, o novo diretório vai ter sido aqui criado no prompt de comando. Eu vou dar um cls para dar aquela limpada na tela. E agora temos o próximo, que é basicamente o rd, que ele remove o diretório. Então vamos para ser mais dinâmico, nós damos um /dir, assim você consegue ver os arquivos, tudo bonitinho, e aqui o diretório. Então você vê aqui o rd, diretoria, no caso eu escrevi errado, teste. E quando você olhar aqui de novo, ele vai ter apagado o diretório. O próximo é o type, que ele mostra o conteúdo dentro do arquivo. Então se eu vier aqui type arquivo 2.txt, ele vai retornar 2222, que é exatamente o que está escrito no arquivo 2222. Ok. Aí temos o find, que ele basicamente procura dentro do arquivo o que ele procura, a palavra. No caso a gente vem aqui no arquivo 2, vamos supor aqui, ó, hello world 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. A gente deixa aqui, salva. Aí a gente dá um find, no caso eu vou dar um cls para deixar a tela mais linda. Find, arquivo 2.txt. Quando você calmou,
Find, no caso, antes aqui eu coloco o que eu quero achar. No caso, vamos colocar que eu quero achar o 2. Tá. Find, eu esqueci de colocar entre aspas, perdão. Find, arquivo 2.txt. Beleza, ele achou aqui, ó, arquivo 2.txt, hello world, 1, 2, 3, 4. No caso, ele achou 1, 2, 3, 4 nessa linha. Então, se você vier aqui, vamos supor, você abre o arquivo aqui, você copia, dá um enter, cola, cola, cola. Aí vamos supor aqui que eu coloco, vamos colocar um RE, por exemplo. Então, Ctrl S, repito o comando, aí eu venho aqui e coloco RE. Opa, aqui. Pronto, ele retornou só a linha que o RE está presente. O próximo comando é o sort, que ele ordena as linhas dentro do arquivo txt. Então eu dou um sort, arquivo 2.txt, e ele ordena a linha de acordo com a ordem alfabética. No caso, se eu colocar numérica, ele vai devolver numérica e assim vai dali em diante. Depois temos o echo, que esse quem já fez tag não deve lembrar, que ele basicamente ele escreve o que você coloca depois da frase. Então, echo hello world, ele vai retornar hello world no CMD. Agora temos o set, que ele exibe, define ou remove variáveis do ambiente Windows, no caso o setPet. Ele vai dar esse retorno um pouco grande, mas ele vai remover bonitinho de acordo com o que você pedir para ele. Temos o exit, que ele basicamente fecha o prompt, então se eu der um exit, o prompt vai fechar. E eu tenho que vir aqui, abrir o prompt de novo, vim aqui, dar um cd, downloads, aí ele vai me retornar o download, se eu der um dir, provavelmente eu estou na mesma pasta, o cls para limpar. Temos o /help, que é basicamente o comando de ajuda, ele vai retornar todos os comandos basicamente, ou até mais, né? Até mais, alguns aqui que eu mesmo falo que eu não conhecia. Aí temos o... Calma, deixa eu dar um clique aqui de novo. CHKDSK, que é basicamente ele verifica o disco e exibe um relatório de status. No caso, você vai vir aqui, você vai dar esse comando, vai dar um espaço, vai colocar C2 pontos. No caso, ele vai dar um acesso negado, que eu vou precisar das permissões de admin, mas vamos supor que eu venho aqui no prompt, executo como administrador, aí eu dou o comando de novo, que é basicamente chkdskc2 pontos. Ele vai demorar um pouquinho, sistema arquivo NFTS, e por aí vai, e vai demorar um pouco. No caso, eu não vou deixar esse daqui, né, para não retornar tudo sobre a minha máquina. Beleza, vamos aqui no prompt, novamente a mesma coisa, cd downloads, cls, para deixar bonitinho. E o próximo comando é o diskpet, que ele inicia uma ferramenta de participação de disco. No caso, estou até vendo, se eu não estiver enganado, quer ver que vai precisar ser administrador de novo? Não, ele vai pedir para executar um arquivo, você permite, ele vai executar meio que o segundo prompt, onde nele você também vai conseguir usar outros comandos, mas a matéria não é sobre isso por enquanto. Próximo comando temos o sfc /scan não, que ele verifique e repara arquivos. No caso, você precisa ser um administrador para executar e você também precisa colocar o nome do arquivo que você quer que ele escaneie. No caso, como não tem nenhum arquivo aqui que eu possa usar de exemplo que esteja danificado ou que eu queira corrigir, a gente vai para o próximo, que é o NetView. NetView, ele exibe as configurações e testa aspectos da rede Windows. No caso, quando você der esse comando, ele vai demorar um pouco para dar um retorno. Vai demorar um pouco mesmo para dar um retorno. Mas é basicamente isso que ele faz. Eu vou deixar aqui em segundo plano esse prompt até ele retornar. Vou abrir o. E mais uma vez, cd downloads. Beleza, estamos no download de novo. Então, enquanto ele não retorna, vamos para o próximo, que é o ipconfig.
que ele exibe as configurações de IP. Então vamos aqui, ipconfig -all. Ele vai retornar todas as configurações de IP sobre a máquina, tudo e tal. Muita coisa. Tá, damos um CLS. Eu só ter certeza que isso aqui não retornou nada. Mais ou menos. Ele retornou um erro. Na lista de servidor desse grupo não está disponível no momento. Mas quando tiver, ele vai retornar bonitinho. Beleza. Aí temos o ping, que ele envia pacote de teste para uma rede ou endereço de internet. No caso, ping, por exemplo, Google, www.google.com. Ele vai mandar para o Google vai retornar respostas, estatística de ping, pacotes e tal, tal, tal. Damos o CLS para limpar. E temos os tracert, que ele rastreia e exibe a rota que um pacote leva para chegar ao destino. No caso, tracert www.google.com. Beleza. Rastreamento da rota para o Google, ele devolveu o IP da rota, com no máximo 30 saltos, que no caso é quantos saltos ele realiza até chegar no fim da rota, e o ms por segundo, basicamente, que é a velocidade. No caso ele vai retornar mais coisa ainda, Dá para esperar um pouquinho para ver, já que esse daqui tá indo até que rápido. Vemos. No caso, ele vai retornar os 30 saltos, né? Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, vai demorar o IP, o IMS do salto e por aí vai. Então abrimos outro prompt, novamente, cd downloads. Ok, vamos para o próximo comando, que é o system-info, que ele vai retornar as informações do sistema. Ele vai carregar sobre informação, tudo e tal, sobre o host, Microsoft Windows 10 Pro, estado de trabalho, multipress, e-mail no caso usado, proprietário registrado, português, tudo e tal, muita informação sobre o computador. Sobre o VirtualBox, inclusive, que vai ser a partir do Linux Login Sequence. Tudo bem. No Login Sequência temos o Take List, que ele exibe todas as tarefas de execução. No caso, vai executar tudo que vai mostrar tudo que está sendo executado em segundo plano, embora não pareça aqui no computador. Tem placa de Nvidia, por exemplo, eu estava agora há pouco jogando um Valorant e tudo por aí vai. E tem muito mais coisa também em segundo plano. Só dá, eu acho que um Windows aqui, o gerenciador de tarefa mesmo, todos os processos em segundo plano são muitos, muitos. No caso, de acordo com o que você tiver na sua máquina, ele vai retornar. Bom, e por último comando do Windows nessa parte, depois do task list, que vai retornar uma lista de task, vai ter o task queue, que ele basicamente mata uma task, no caso task queue barra pid. Depois do barra pid, você vai colocar a task que você quer na frente. No caso, vamos supor que eu quero o Google Chrome. Aí eu abro o Google Chrome, aí tá, aqui está o Google Chrome. Eu pego isso daqui, eu dou um barra Chrome, no caso task queue pid Chrome, e coloco executável na frente. Porque você precisa especificar que tipo de task está sendo. Se é um executável, às vezes é um ponto .bat, às vezes é um arquivo de algum código, depende do jeito que você está executando. No caso, você dá um Enter, ele vai retornar aqui a finalização desse processo, tudo e tal. E é isso. E agora vamos para a parte de códigos que modificarão o usuário. No caso, já estou aqui com a aba aberta de famílias e outros usuários. Não tem nenhum usuário adicionado, só o meu. No caso, ele não aparece aqui. Aí beleza, vamos pro primeiro comando, que primeiro você cria um usuário. Então, netuser é basicamente o comando para criar um usuário, o nome do usuário. Aí vamos colocar, por exemplo, Vinícius, que é o meu amigo. Aí você pode colocar uma senha, 1, 2, 3, traço, add. No caso ele vai me dar um acesso negado, então a gente vem aqui, vê no prompt. Todos os comandos, provavelmente não, né? Todos os comandos a seguir vão ser necessários ser administrador para executar. No caso, a gente vem aqui, aí vem netuser, Vinicius, 1, 2, 3, traço, add. Comando concluído com êxito. Se eu vier aqui nessa configuração, eu
restartar aqui, já pode ver que o usuário Vinícius já foi adicionado. No caso, ele já está com senha. Aqui vai aparecer na hora de trocar o meu e o dele. Ok. Vamos para o próximo comando. Que agora é para exibir o nome adicionar um novo nome sem exibir senha. No caso, você vai vir aqui, netuser, underline não, barra, add, o nome do usuário, Vinícius. A conta já existe. Ah, tá. No caso, tem que ser um novo nome. Então, colocamos aqui o nome de outro amigo meu. Ok. Se viemos aqui de novo, pronto. Adicionou sem a necessidade de senha. Então, se a pessoa colocar esse usuário aqui, ela não vai precisar de colocar uma senha. Muito bem. Vamos para o próximo. Que é adicionar um novo usuário a um domínio. No caso, você vai vir aqui, .NET-user, nome do usuário. No caso, esse daqui já tem que existir. Senha, traço, add, traço, domínio. No caso, a solicitação não vai ser aceita porque você precisa criar um domínio. Bom, e para você criar um domínio é um pouquinho mais difícil, mas temos domínios exemplo. Bom, aqui no caso, você tem que usar o workgroup, que é o domínio meio que local, mas aqui infelizmente não vai funcionar. Mas a forma de você ver o domínio que você se encontra é dando o comando systeminfo, fdr, bc, domínio. Mas infelizmente o comando não vai funcionar devido às circunstâncias. E agora vamos para o próximo código, que eu já deixei ele no copiar e colar, que no caso a maioria dos códigos a seguir do Windows vai ser sobre netuser, então eu já deixei colado o código bonitinho. Você vai dar netuser, nome do usuário, senha, add, full name e o nome completo. No caso, esse comando é para você criar um novo usuário, definir uma senha para ele e adicionar ele como full name que você definiu. No caso aqui eu criei um novo usuário chamado Vini, coloquei 123 como senha e o full name dele. Aí quando você vier aqui, ele vai estar aqui bonitinho com o full name que ele já recebeu no comando. Beleza, e agora vamos para o próximo código, que é o net local group. Que ele basicamente vai listar todos os grupos de usuário local. No caso, como não há grupos, vai falar sobre administradores. No caso, há grupos, mas vai ter, por exemplo, administradores do Hyper-V, convidados, duplicadores e blá 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 blá. E é basicamente os grupos. O próximo comando, que é basicamente parecido com o anterior, que é o local group. No caso, faltou aqui o net local group. Eu vou precisar desse comando para primeiro listar os comandos. E o próximo comando é basicamente ele, só que você vai adicionar na frente um grupo. E ele vai retornar todos os usuários presentes nesse grupo. No caso, o único usuário aqui presente no administrador é o meu. Então tá. E vamos para o próximo código. Que ele basicamente cria um novo grupo. Então você vem aqui, net local group novamente. Aí você vai colocar o nome do grupo, vamos supor, sei lá, amigos. Aí você dá um barra add. E ele vai ter criado um novo grupo chamado amigos. O seu der local group vai estar aqui, amigos. Pronto. Aí agora, para adicionar um novo usuário ao grupo. No caso, você vai vir net local group novamente. Nome do grupo, amigos. E o nome do usuário, no caso, Vinícius. Barra add. Beleza. Aí quando você dá aquele comando de local group e colocar o nome amigos, vai retornar que o único usuário presente por enquanto é o Vinícius. Ok. Remover um usuário do grupo. Agora para remover, a gente vai dar um net local group, vai colocar o nome do grupo, amigo, nome do usuário, no caso aqui amigos, Vinícius, e dá um barra delete. E agora, se eu der o comando de novo para ver os grupos de amigos, local group de amigos, não vai ter nenhum membro agora. E esses foram os comandos do Windows. Agora, na próxima etapa, já a 5, a gente vai apresentar sobre os comandos do Linux. Bom, e agora vamos para a parte 5, que são
os comandos no terminal do Linux. No caso, o Linux que eu estou usando é o Ubuntu 24.4. E o primeiro comando é o ls, que ele vai listar todos os arquivos e diretórios atuais. Já o segundo vai ser o cd, que é parecido com o Windows, ele vai te jogar no diretório que você escrever. No caso aqui a gente vai lá para downloads. Ok. O próximo é o que mostra o caminho para o diretório, que é o pwd, que no caso aqui home, Vinicius, downloads. E começamos criando um novo arquivo com o próximo código, que é o touch. Aí vamos colocar aqui example.txt, que é o comando de exemplo. Se a gente vier aqui em downloads, arquivo example.txt. No caso a gente abre ele aqui. A gente pode colocar, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Fecha ele. Save. Beleza. Aí o próximo é o rm, que ele basicamente remove um arquivo. Para evitar, já que eu já escrevi, vou criar um exemplo 2. Se eu vier aqui, vai estar aqui, ó, exemplo 2. O Linux no caso Ubuntu, mostra quando não tem nada escrito. Então vamos aqui, rm exemplo 2.txt. Aqui ele vai ter excluído o exemplo 2. O próximo é o mkdir, que ele cria um novo diretório. No caso, você vai dar um mkdir, aqui ó, diretório, underline teste. E agora dentro do download, temos um novo diretório teste. Ok. No caso, eu esqueci de falar do clear, que ele limpa o prompt. No caso, no Windows é CLS, aqui vai ser clear. E tá, o próximo é o de remover diretório. Então, rmdir, que o rm vem de remover, e você coloca o nome do diretório. Diretório, underline, teste. No caso tá aqui, ó, diretório teste. Eu dou o comando, quando eu olhar de novo, não vai estar mais nada. Depois temos o cp, que ele copia um arquivo para o outro, bem parecido com o Linux. O Linux não, o Windows. Então a gente vem aqui, no terminal, a gente vai precisar criar novamente outro arquivo. A gente vai dar um touch exemplo 2.txt. Aí vamos supor, aqui temos o exemplo 2, ele está sem nada, como vocês podem ver, branco. E o próprio interface de retorno que ele está vazio aqui por fora. Então a gente vem aqui, no próximo comando, ele vai copiar, que é o cp, aí vem exemplo.txt, exemplo 2.txt. No momento que eu fizer isso, você pode ver que ele já apareceu as linhas. E se a gente for ali confirmar, ele vai demorar um pouquinho para abrir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No caso, o próximo comando é o mv, que ele move arquivos ao diretório. No caso, a gente vai vir mv example.txt e a gente vai mover ele para exemplo, vamos supor, sei lá, traço teste.txt. E agora, quando a gente olhar aqui, não temos mais o exemplo 1, agora é o exemplo underline teste. Aí temos o cat, que ele mostra o conteúdo presente no arquivo. Então, cat example underline test.txt 1, 2, 3, 4. Bonitinho, igual está dentro do arquivo. De próximo, temos o less, que ele visualiza o conteúdo de um arquivo ou de uma página. No caso, a gente vai usar o para ficar mais fácil, mais simples. Vamos aqui no exemplo 2.txt. Vamos modificar ele aqui. Hello world. Ok. Ctrl S para salvar. Apaga. Escrevi errado ali, mas não tem problema. Less exemplo 2.txt. Ele vai me retornar o que está no exemplo 2. Hello world. E o próximo comando, que é o "-head", que ele vai ler a cabeça do arquivo em questão, no caso o número de linha que você denominar para ele. Então você vem head "-n", vamos supor duas, eu quero que ele leia as duas primeiras linhas. Aí eu venho o exemplo 2.txt. E ele vai me retornar as duas primeiras linhas. Se eu vier aqui, por exemplo, pedir "-n",
5. Ele vai me retornar 5 primeira linha. No caso aqui, eu fiz uma pequena modificação para ficar mais dinâmico. Eu fiz a numeração de 1 até 10 no arquivo para facilitar para que vejam, né, a diferença. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar 3, ele vai retornar as primeiras 3. E em contraponto, o próximo código é literalmente o contrário, que é o TI. Você vai colocar aqui, quantidade de número que você quer, o arquivo, mas ao contrário do head, ele vai retornar as últimas linhas. Então você define a quantidade e ele vai retornar de acordo com a quantidade que você limitou para ele. E o próximo comando, que é o grab, que ele vai procurar um padrão dentro do arquivo txt. No caso a gente dá um b4 aqui, eu já modifiquei o arquivo novamente para ficar um pouco mais dinâmico. Exemplo 2.txt. Ele vai procurar um padrão e vai retornar esse padrão. No caso que eu fiz, eu modifiquei o arquivo para que ele ficasse dessa forma aqui. Deixa eu abrir aqui para mostrar. A1, 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 B4, 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 A41, A2, A2, A2. No caso, se vier aqui, por exemplo, e mudar o padrão para A1, você vai perceber que toda vez que aparecer A1, ele vai demonstrar o padrão. Ele vai dar uma destacada do padrão e vai retornar o que está por completo. No caso, se houver mais linhas, ele também vai retornar todas as outras linhas por assim em diante. Tá, e o próximo é o sort, que ele ordena as linhas de um arquivo. Então, você dá um /sort, exemplo 2.txt, ele vai ordenar as linhas. No caso, eu vou ter que vir aqui, abrir o arquivo novamente. Aí, vamos supor que eu coloco aqui B2, 22, C3, aí vamos supor P4, 4, P8, P7 no caso. Aí eu coloco o A2 aqui de novo. Na hora que eu der esse /sort, ele vai ordenar de acordo com o alfabeto. Então, A1, 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 B2, B3. Se ele tivesse em forma numérica, ele retornaria em numérico. Então, ele colocaria os números primeiro e depois as letras. Depois temos o WC, que ele conta as palavras, linhas e caracteres de um arquivo. Então, WC exemplo 2.txt, ele vai contar 6 palavras, 6 linhas, 55 caracteres. E o próximo comando é o chmod, que ele basicamente vai modificar as permissões do arquivo. Então você vai vir aqui chmod, exemplo 2.txt, e ele vai mudar as permissões que esse arquivo tem dentro da máquina. No caso, como esse arquivo não modifica nada, não muda nada, não vai ter nenhuma modificação. O próximo é o serrow, que ele muda o proprietário do arquivo. No caso, serrow 75, exemplo 2.txt. No caso do change worksheet, a permissão não é permitida por causa do cmod anterior, que ele mudou para não administrador, mas ele mudou a permissão do arquivo. Então, tecnicamente, agora eu não teria essa permissão. Talvez agora que eu executei de novo. Não. Exatamente. Eu não vou ter a permissão. Ok. Próximo comando é /find. /find, que ele procura arquivos e diretórios. Então, você dá, por exemplo, /find, exemplo 2.txt. Aí ele vai, beleza, achei, exemplo 2.txt. Agora vamos supor esse daqui. Dou um Ctrl X nele e jogo em Documents. Eu venho aqui, eu dou um exemplo, underline test.txt. Ele vai dizer que não achou. O exemplo do teste não está aqui no Downloads. No caso, o teste ele estaria aqui no Documents. Então eu teria que acessar pelo Documents. Então se eu vier aqui, vamos supor, fechou o prompt. A gente vem aqui de novo, abre o prompt, damos um cd, Documents. Aí vemos aqui ó, fim de exemplo teste, pronto. Ele achou porque está dentro de Documents. No caso, se a gente vier aqui, criar uma nova pasta, fazer em folder,
Folder name aqui. Se eu jogar ele um minutinho. Não. Calma. Ó, ele deu uma pequena travada, mas mandei o arquivo para cá. Se eu vier refazer o comando, ele vai demonstrar que não achou. Mas se eu vier, por exemplo, find, aqui, ele vai dar o diretório e também vai me dizer o que tem dentro do diretório. No caso aqui dentro tem exemplo txt. Beleza. Temos um clear aqui para limpar novamente. E o próximo comando, que é o do, que você dá um /do -ch, ele vai retornar o espaço em disco estimado de uso do usuário. No caso, 12K, que é a medida que o Linux Ubuntu usa. E o próximo comando tem o /free, free apenas, que é o free-h, que ele vai retornar a quantidade de memória livre e a usada. No caso, temos a total, usada, free, compartilhada, buff, cache, avaliada, total, 6.1 GB. Temos um clear novamente. O próximo comando é o name. Você dá um name -a, e ele vai mostrar a informação do sistema Linux, Ubuntu 6.11, 0.27, 24.4.1, Ubuntu. Às vezes, quando você quer instalar uma certa biblioteca, você vai precisar desse comando, para você ter noção de qual a distribuição de Linux você está usando, principalmente na parte do Docker. Quando se trata de Docker, se você não souber essas configurações do seu computador, às vezes o seu Docker nem vai rodar, porque você vai baixar o Docker errado, mas isso é para outra parte. Temos o top, que ele literalmente mostra a informação em tempo real do sistema. No caso, ele vai dar um retorno um pouco grandinho. Deixa eu dar uma tela cheia aqui. E ele vai ficar retornando até... ele vai ficar retornando em tempo real. No caso, você teria que fechar o prompt. No caso, ele vai dizer que ainda está sendo executado. Você vai dar um kill no terminal. Você vem aqui, reabre o terminal. Tranquilo. E o último comando é o ps ao x, que ele mostra as informações sobre os processos em execução. No caso, todos os processos que estão sendo executados em segundo plano, ele vai retornar aqui para você. Não só em segundo, mas também em primeiro. E aqui você vai ter uma visão de tudo que está acontecendo basicamente dentro do seu Linux. E essa foi a parte 5. Bom, agora para a sexta etapa nós vamos mostrar, né, como instalar as principais ferramentas de desenvolvimento, sendo elas o Eclipse, o NetBeans, o VS Code, o Git e o MySQL, tanto no Windows quanto no Linux. Com elas já é possível programar, versionar código e gerenciar bancos de dados de forma profissional e prática, em qualquer sistema operacional. Bem, então nós vamos começar com o Eclipse. Primeiramente, você deve acessar o seu navegador e procurar por palavra-chave, por exemplo, download IDE Eclipse, por exemplo. Então, você vai pesquisar pelo primeiro site que aparecer e vai clicar no botão laranja de download na página oficial. Na próxima tela, você vai selecionar a versão que você quer. O exemplo usado nesta demonstração foi o Eclipse IDE for Eclipse Committers. Aí aqui você pode escolher também o sistema operacional correspondente, né, nessa tela aqui. Então clique novamente em download e o seu arquivo vai começar a baixar. Basta terminar e prosseguiremos para a próxima etapa. Após baixar, extraia o arquivo zip e abra a pasta. Ao você abrir o instalador, selecione a pasta de destino para salvar o espaço de trabalho da IDE. Clique em Launch e o Eclipse será iniciado. Bom, agora vamos falar um pouco da instalação do NetBeans. Primeiro você vai abrir o navegador e pesquisar por Apache NetBeans Download, por exemplo. Aí você vai acessar o site oficial da Apache e baixar a versão que você quer para o Windows. Você vai esperar baixar, né? Aí quando terminar, você vai executar o instalador e seguir os passos até a conclusão. Aí após a instalação, o NetBeans vai ser iniciado automaticamente ou poderá ser acessado pelo menu Iniciar. Agora para o Visual Studio Code, no navegador você vai procurar por Download Visual Studio Code, por exemplo,
e entrar no primeiro link que aparecer, que é o site oficial da Microsoft. Baixe o instalador adequado para Windows. Então você vai executar o arquivo, aceitar os termos de uso e vá clicando em Next, no caso avançar. Defina as configurações desejadas como você quer, como, por exemplo, como criar um atalho na área de trabalho. Clique em instalar e ao finalizar clique em concluir para abrir o VS Code. Bom, agora para o Git, você vai pesquisar no seu navegador por Git for Windows, por exemplo, vai entrar no site oficial e baixar o instalador. Execute o arquivo e vá clicando em avançar, né? No caso, em Next, sempre mantendo as configurações padrão, porque elas são as mais recomendadas para o melhor desempenho. Clique em Install no fim de todas elas e aguarde até concluir. Aí assim que concluir, você pode finalizar com o botão Finish e o Git já estará disponível para uso no terminal ou no Git Bash. Bom, por fim, agora nós vamos mostrar como instalar o MySQL Workbench. Primeiramente, você vai buscar no seu navegador por MySQL Workbench Download e acessar o site oficial da MySQL. Você vai clicar em Download Now. Então, em seguida, você vai clicar em No Thanks, Just Start My Download. Então, o MySQL irá baixar sozinho. Quando baixar, você vai abrir o instalador e vai instalar seguindo as etapas do assistente. Após concluir, o Workbench abrirá a tela inicial automaticamente, estando pronto para uso. Bom, agora demonstraremos o download desses mesmos programas, só que no Linux. Bom, para iniciar aqui com Eclipse, você vai no App Center e pesquise pela sua ideia que você está usando. No caso aqui, o Ubuntu. Pesquise por Eclipse e clique na primeira opção e depois em instalar. Após a instalação, abra a IDE pelo ícone na barra de pesquisas. Em segundo aqui é a NetBeans. Você vai acessar pelo seu navegador e buscar download NetBeans Linux. Entrar no site oficial e baixe um instalador para sua distribuição. Bom, após baixar, abra o arquivo no App Center e siga com a instalação. Agora aqui é o Visual Studio. No navegador de pesquisa, busque por Visual Studio Code em Linux. Bom, na sétima imagem, instale o pacote e abra o App Center. Bom, depois instale usando o App Center o Visual Code. Bom, depois disso a IDE irá abrir e após a instalação é possível abri-la pelo ícone da barra de pesquisa, que no caso está aqui. Agora o Git, pesquisa por download Git no Linux e siga o passo a passo. Digite o segundo comando para começar a instalação do programa. Após digitar o código, o programa será baixado. Agora agora aqui no MySQL, você vai pesquisar por MySQL na barra de pesquisa. Instale e abra o software pelo ícone da barra de pesquisa. Automaticamente, após baixar o programa irá inicializar. Bom, agora para a sétima etapa, que nós vamos mostrar a instalação e o uso de Docker, que são os containers no Windows e no Linux. Primeiramente, nós vamos apresentar o processo no Windows. Primeiramente, você vai pesquisar por Docker e entrar no primeiro link que aparecer. Aí depois você vai instalar, né, o Docker no seu computador. E na página principal, você vai clicar em Download Docker Desktop for Windows. O download do instalador vai começar automaticamente. Aí após o download, você vai iniciar a instalação e seguir os passos normalmente. Aqui o programa vai pedir algumas permissões de administração. Você só permite todas elas e clique em OK. E nessa tela ele vai começar a descompactar os arquivos para começar a instalar o programa. Quando terminar, né, de fazer todos esses processos,
Simplesmente você vai precisar fechar essa janela e reiniciar o seu computador. Clique em Close and Restart e isso será feito. Bom, agora aqui na imagem 7, que vai ser o Docker inicializando após o reboot. Após você reiniciar seu computador, o Docker começa a carregar automaticamente. Você vai ver o ícone da baleia azul na barra de tarefas. Mas para que ele funcione corretamente, é necessário ter o WSL2 instalado. Se o WSL2 ainda não estiver instalado, o Docker vai exibir um aviso. Então vamos instalar manualmente agora mesmo, usando o terminal. Bom, abra o seu prompt de comando como administrador e digite o seguinte comando para habilitar o recurso de plataforma na máquina virtual, que no caso será esse aqui, o disme.exe/online, todo o resto. Esse recurso é essencial para o funcionamento do WSL2. Após a execução, você verá a mensagem: a operação foi concluída com êxito. Agora, ainda no prompt, define o WSL2 como versão padrão com o comando WSL set default version 2. Isso vai garantir que qualquer distribuição do Linux instalada use o WSL2 automaticamente. Agora, na próxima imagem, esse comando vai ativar o suporte à distribuição Linux no Windows, que seria esse aqui, ó, o disme.exe/online, todo o resto. Aí você verá novamente a confirmação: a operação foi concluída com êxito. Agora no PowerShell, estes mesmos comandos podem ser executados também por ele, caso prefira. Primeiro você vai habilitar o subsistema Linux com o disme.exe/online e todo o resto, e depois ativar a plataforma da máquina virtual, que no caso seria essa daqui, disme.exe enable feature name, blá 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 blá. Então ambos vão retornar a mensagem de sucesso no final, que a operação foi concluída com êxito. O Docker então vai começar a iniciar. Então agora com o WSL instalado, você poderá utilizar o Docker Desktop à sua glória total. Então, com esses comandos, os dois recursos fundamentais para o WSL2 estão ativados. E agora você simplesmente pode instalar uma distribuição Linux, como o Ubuntu, por exemplo, direto da Microsoft Store. Aí depois disso, o Docker já estará pronto para funcionar com o suporte completo ao WSL2. Agora iniciaremos a instalação do Docker no Linux. Bom, nessa primeira imagem, realizamos o download da imagem compactada do Docker, que contém todos os arquivos necessários para sua instalação. Esse pacote reúne os principais componentes responsáveis pelo funcionamento do Docker no sistema. Na imagem 2, aqui podemos ver que o pacote foi baixado com sucesso e já está pronto para ser descompactado. Dentro dele estão os arquivos essenciais que permitem rodar o Docker de forma manual e independente. Agora, aqui nessa terceira etapa, temos todos os comandos organizados em sequência. Essa abordagem ela automatiza o processo completo, descompactando os arquivos, move os executáveis para o local correto, configura o serviço do Docker e executa um teste básico para confirmar se tudo está funcionando. É uma forma prática e rápida de instalar o Docker com apenas uma ação única. Agora, nas imagens seguintes, que seriam essas, mostra cada etapa sendo realizada separadamente. Primeiro descompactamos o pacote, depois os arquivos são movidos para o diretório do sistema. Em seguida, configuramos o serviço responsável por iniciar o Docker automaticamente. Depois disso, o serviço é ativado e iniciado. E por fim, realizamos um teste simples para garantir que o Docker está instalado corretamente. Bom, agora finalizando assim a instalação do Docker e também a finalização do projeto. Aí, com este projeto foi possível compreender de forma prática e integrada os principais aspectos da virtualização, na instalação de sistemas operacionais, configuração de ambientes de desenvolvimento e uso de containers, desde a criação e gerenciamento de máquinas virtuais até a instalação de ferramentas como Eclipse, VS Code, etc.
tanto no Windows quanto no Linux, e cada etapa contribuiu para a construção de um ambiente completo e funcional. O conhecimento adquirido vai reforçar a nossa capacidade de configurar e administrar sistemas de forma autônoma, promovendo maior preparo técnico para desafios reais no contexto profissional da tecnologia. Muito obrigado pela atenção, professor Masquieto, e que tenha uma boa noite. Bom, e essa foi a conclusão. E esse foi o nosso trabalho sobre Sistemas Operacionais 1, lecionado da FATEC Mococa, pelo professor Masquia. Para aqueles que estejam assistindo e sejam interessados na área de sistemas operacionais, ou às vezes no curso de EDS em si, eu recomendo muito. É bem divertido. Não vou dizer que é chato, porque, assim, tem matéria teórica, tem prática, mas eu garanto que vocês não vão se arrepender. E obrigado à atenção de todos.